Olá, galera. Vamos começar um novo assunto, certo? Baseado naquele que estudou sobre modelos atômicos. Vamos falar sobre ligações químicas, né? Nós vimos aí a distribuição eletrônica, que o átomo é composto por três partículas, prótons, nêutrons, elétrons, né? Sendo que as partículas que os átomos se ligam, né? É, no caso, a natureza elétrica, que são os elétrons, certo? Então, nós estudamos aí a distribuição eletrônica, camadas eletrônicas do átomo, certo? Então, nós vamos ver um pouquinho daquele diagrama do orbital, né? Um S2, dois S2, e aí nós vamos ver como que isso vai ser adaptado no sentido de explicar como os átomos se ligam, certo? Então, nós vamos aprender hoje um pouquinho sobre a questão das ligações atômicas, né? Ligações químicas. Olha aí, observe substâncias presentes no nosso cotidiano, né? Água, cloreto de sódio, sal de cozinha, nitrogênio, ozônio, né? Então, reflita, por quê nas substâncias são unidos uns aos outros? Alguma necessidade que eles têm de se ligar? Para que eles se ligam? Por que eles se ligam? Né? Na água, um átomo de oxigênio e dois de hidrogênio. Por que existem essas combinações? Né? 2 para 1, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 1, né? 3 para 1. Então, no ozônio tem três átomos de oxigênio ligados, já na água só tem um. Por que isso acontece? Né? Então, ligações químicas ela vem justamente para isso, para explicar todas essas informações, certo? Olha só, então tudo se baseia na questão do princípio da estabilidade, que é chamada de regra do octeto. Então, os cientistas eles verificaram que os gases nobres, né, que nós estudamos na tabela periódica, né, que são os elementos que não reagem com outros, eles possuem uma certa estabilidade. Então, pelo fato de eles terem estabilidade, eles não querem se ligar, não querem fazer ligações químicas com outros elementos. E aí foram verificando através dos cálculos, né, através das teorias, que eles possuem todos, né, 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada que comporta o átomo, certo? A exceção, o hélio, que ele tem só 4, né, 4 elétrons. Né? Então, ele não vai ter como, dois elétrons, então ele não vai ter como fazer, né, 8 ligações, fazer. Então, quem foge essa regra do octeto, que tem 8 elétrons na última camada, né, é o hélio. Certo? Então, tudo isso deriva da distribuição eletrônica. Ó, o hélio ele tem 2 elétrons, então ele é 1s2. Já o neônio é 1s2, 2s2, 2p6. Argônio, 8 elétrons na última camada. Aqui, 8 elétrons na última camada também. Então, todos eles vão ter uma característica S2P6. Ele vai ter a última camada totalmente preenchida por 8 elétrons. Então, aí eles são chamados de elementos estáveis ou gases nobres, certo? Então, todos eles fazem essa regra do octeto. Então, essa regra do octeto serviu para orientar os cientistas no sentido de tentar buscar uma explicação para as possíveis ligações que os átomos fazem uns com os outros, certo? Os átomos não estáveis se unem a outros a fim de adquirir essa estabilidade. Então, isso aí é chamada de regra do octeto. O que é a regra do octeto, professor? A regra do octeto é quando dois elementos se unem, né, ou mais, né, dois elementos, ou três, ou quatro, se unem para que eles busquem junto essa estabilidade. Que estabilidade? Todos eles terem 8 elétrons na camada de valência. Então, aí começa a questão da explicação sobre as ligações químicas. Ó. Nessas uniões, os átomos devem ganhar ou perder elétrons. Então, neste caso, eles podem se transformar em ânion, se eles ganharem, ou um cátion, se eles perderem. Certo? E o cátion ou o ânion também são chamados de íons. Certo? Então, o átomo ele ganha ou perde elétrons. Certo? E aí já começa a questão das ligações iônicas, né? Porque elas formam íons. Né? Então, o sódio vai se juntar com o cloro. Então, como é que vai acontecer essa ligação química? O sódio ele precisa perder um elétron para estar na camada de valência com 8. E já o cloro ele tem 7, precisa de 1. Então, esse cidadão ele vai temporariamente ceder esse elétron para ele recebe, completa a camada dele com os 8. Esse aqui já tinha excesso, ficou com 8, né, na camada de valência, e aí todos eles, os dois estão com 8 elétrons na camada de valência. Então, você tem que observar o seguinte, os dois átomos eles precisam estar com 8 elétrons na camada de valência. E aí vai da necessidade de cada um. Se um precisa de 2, se um precisa de 3, se um precisa doar 1, se um precisa doar 2. Né? Então, vai da necessidade de cada átomo em doar ou não esses elétrons. Ó. E também nós temos aí a ligação chamada de covalente, né? Ou covalência. Então, eu tenho um.
O hidrogênio tem um elétron, o outro também tem um, então não vou dar esse elétron para o outro, né? Então vamos compartilhar aqui para formar igual o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Então aí vai se chamar de ligação covalente, né? Então aí neste caso eles vão compartilhar, não é que um vai ceder para o outro e o outro vai receber, né? É como se fosse, eu digo geralmente assim, olha, eu tenho uma bola e 2 crianças, elas vão ficar sem jogar bola? Não, uma joga com a outra, então elas vão compartilhar uma bola em comum, certo? Então é isso que acontece com os átomos, né? Que eles vão ter a mesma quantidade, eles vão acabar compartilhando. Ó, átomos com menos quatro elétrons na camada, né? Na última camada ou camada de valência, devem perder esses elétrons formando um cátion estável. Então vamos ver o sódio aqui, a distribuição dele: 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Fase 11, né? 2, 4, 6, 11. Então ele precisa perder esse orbital aqui para ele ficar como S2P6. Ele vai estar com 8 na última camada. Então ele precisa perder um elétron. Vamos ver o alumínio. 13, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Então aqui ele vai ter o quê? 2, 4, 10, 12, 13. Né? Então aí ele tem quantos a mais? Ó, 2 com 1, né? 3. Ele precisa perder 3 elétrons. E assim sucessivamente, né? Então, aí tem também a questão da regra, que quanto mais de 4 elétrons estiverem na camada de valência, ele deve ganhar. Então, 4, né? Até 4, ele vai perder elétrons. Acima de 4, ele vai acabar ganhando. Ó, por exemplo, o enxofre tem 16 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Então, neste caso aqui, ele tem P4. Então, para ele fazer P6 e preencher a última camada de valência, ele precisa de 2 elétrons. Então, ele precisa ganhar elétrons. Ó. Cloro, P5. Para ele ficar P6, ele precisa de 1 elétron. Então, ele precisa ganhar 1 elétron. Né? Então, vamos ver aqui uma atividadezinha rapidão. Olha só. Para adquirir uma configuração eletrônica de um gás nobre, o átomo de número atômico 16 deve ganhar, perder, quantos elétrons? Então vamos fazer a distribuição dele, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p4. P4 para P6 ele precisa de 2 elétrons. Então aí a resposta D, receber 2 elétrons, certo? Então ele tem que ganhar ou receber 2 elétrons. O elemento químico que possui 16 elétrons. O elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 possuem forte tendência para, observa a distribuição dele. No finalzinho ficou P5. Opa, professor, para ele ficar P6, né, que o senhor fala aí dos gases nobres, ele precisa ganhar só um. Beleza. Exatamente, garoto. Ó, tudo você vai observar que é em orbital P. O orbital P é aquele que vai fechar os 6 elétrons, certo? Os 8 elétrons, desculpa, ele vai fechar os 6 com o 2 do S, né? Ele vai acabar fechando 8 elétrons. Então você tem que observar aí esse orbital, o P. P é que vai decidir se ele vai ganhar ou receber. Se passou do P e ainda tem mais, então fatalmente ele vai perder. Se ficou no P1, P2, P3, ele precisa ganhar. Terceira aí, Universidade Estadual do Pará. Em relação ao cálcio, Z20, o elemento presente nas substâncias como carbonato de cálcio, sulfeto de cálcio, né, presente nos ossos, etc, etc. É correto afirmar que se encontra no terceiro período da tabela periódica? Como é que eu vou saber disso? Fazendo distribuição eletrônica, verificando o número quântico principal, né? E aí, de acordo com esse número, é o que vai dizer se ele está no 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou sétimo período. Possui 4 na camada de valência, na camada mais externa, só com a distribuição eletrônica. Possui tendência a formar íons de carga positiva? Também. Pertence à família dos metais alcalinos? Também. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica desse cidadão. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, ele parou em 4s2. Né? Então, ele está o quê? Em qual período? Quarto período. Basta olhar o número da frente aqui do último orbital. Ó, quarto período. Né? Possui 2 elétrons na camada mais externa, então ele precisa o quê? Perder esse cidadão para ele ficar com P6. Ele tem, então, forte tendência à perda de elétrons. Quando um átomo perde elétrons, ele se transforma num íon chamado de cátion. Quando um átomo ele ganha elétrons, ele vai se transformar também num íon chamado de ânion, certo?
E ele pertence a qual família dos metais alcalinos terrosos, né? Você vê que na primeira coluna é S1, na segunda coluna é S2. Então, como esse aqui termina em S2, né, ele faz a família dos alcalinos terrosos. Bem simplesinha a questão aí. Vamos ver outra aqui. Na ligação química do átomo X, alcalino terroso, da família 2A, com o elemento Y, pertencente à família dos halogênios, 7A, haverá formação de qual composto? Né? Formação de cátion, respectivamente. Então, vai ficar aqui. Se é a família 2A, o que acontece? Eles perdem elétrons. Então, eles formam cátions de carga positiva. Se eles dão família 7A, né, família dos halogênios, todos eles precisam ganhar um elétron. Então, ele vai ficar Y menos 1. Se eu fosse formar esse composto, eu faria o cruzamento de 2 para Y e 1 para X. E ficaria com XY2. Mas como ele só quer a carga, né, então o X ele tem uma tendência a perder 2 elétrons, né, e o Y ele tem a tendência fortemente a ganhar um elétron, porque ele está da família 7A. Família 8A, né, ela é chamada de família dos gases nobres, que eles possuem 8 elétrons todos, com exceção do hélio. Vamos ver aqui um pouquinho na questão da ligação iônica ou eletrovalente. Como eu falei para vocês, né? Os átomos eles ganham ou perdem elétrons para formar as suas ligações químicas, né? Então, a ligação iônica é justamente isso, né? Os íons, eles possuem cargas opostas, né? Mais e menos, e aí eles têm uma interação da física chamada de atração. Então, tem uma forte atração, a ligação iônica, e eles vão se juntar justamente para formar compostos estáveis de acordo com a regra do octeto, mas é uma regra que depois nós vamos ver que nem sempre ela é seguida por todos. Por exemplo, os elementos da família de transição, né, do bloco D, eles não seguem essa coisa. E alguns outros também do bloco A, eles também não seguem. Às vezes passa desses valores ou menos. Depois nós vamos ver essas características. Então, na ligação iônica, o átomo ligante apresenta uma grande diferença de eletronegatividade. Isso é, ele é ligado com o metal com o ametal. Então, toda ligação química, tu vai ver quem? O metal com o ametal. Por exemplo, cloreto de sódio, NaCl. Então, Na, quem é? Metal. E Cl, ametal. Então, sempre vai ter um metal com ametal. Olhou a metal com metal, já risca ela como sendo iônica, beleza? Não tem para onde correr, tem que ser iônica. Olha, a ligação entre o sódio, que eu estou acabando de falar, e o cloro. Sódio é um metal alcalino da família 1A e o cloro é o halogênio, né? Então, aí o sódio ele tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, ele precisa perder esse orbital para ficar P6. Cloro, 2s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então, para fazer P6, ele precisa de 1. Então, ele precisa ganhar um elétron. Então, esse cidadão vai doar um para ele e ele vai receber. E aí nós temos uma ligação iônica, porque é uma ligação que vai juntar os íons, né? E aí, posteriormente, nós vamos aprender também a dar o nome desses compostos, né? Cloreto de sódio. Olha aí. Né? Um elétron na camada de valência, que é a última camada, e esse aqui tem 7. Juntou, né? Formou-se o cloreto de sódio. Os dois com 8 elétrons. Esse aqui estava passando 1, cedeu, ficou com 8. E esse aqui tinha 7, pediu 1, ficou com 8. Ó, o magnésio aqui, né? Ele tem aí quantos na camada de valência? Também 2, ó. E o cloro 1. Então, como que seria a ligação entre esses dois cidadãos aí? Cloro e magnésio. Se o magnésio tem necessidade de perda de 2 e o cloro de 1, então ele vai perder para um e vai perder para outro. Então, na verdade, são 2 magnésios. Ó. Ó. Né? Ele perde para 2 cloros. Então, vai ficar MgCl2, cloreto de magnésio. Regra prática. Para compostos iônicos, poderemos usar a obtenção da forma final do seguinte esquema. Ó. CXAY. Então, aqui é um íon com o outro. Você só cruza as suas cargas. Pronto, tu tem a molécula. Por exemplo, da água. Hidrogênio ele tem carga 1, porque ele é da família 1A. O oxigênio tem carga 2, porque ele é da família 6. Então, aí você cruzando, né? Vai ficar quem? H
né? H2, que vem do oxigênio, e oxigênio e O vai ficar só do hidrogênio 1. Vai ficar H2O. Aí você pode fazer qualquer fórmula de qualquer substância química. Ó. Olha aí, vamos ver um exemplo disso aí. Um composto formado pela combinação dos elementos X, Z igual a 20, com o elemento Y, Z igual a... Não, provavelmente tem fórmula, faz a distribuição eletrônica desses cidadãos. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ó. Então aqui, esse aqui tem que sair para ficar P6. Então ele tem que doar esses dois elétrons bem aqui, ó, no índice. Então ele tem que perder, então ele tem carga 2+. Já sei o de X, guarda. Vamos lá para o Y. 1s2, 2s2, 2p5. Ele precisa de um elétron, então ele tem 1. Então aqui você faz o seguinte, o X cruza para cá, o X, né? Como ele tem carga 2, né? O que vai acontecer? Ó, o que vai acontecer? Ó, ele vai cruzar, ó. Então, entendeu? O X tem carga 2, ele precisa perder 2. Então, bota lá em cima o valor que ele precisa perder. E o Y, ele precisa ganhar 1. Então, você cruza. Ó. Vai ficar X1, Y2. Beleza? E aí, já na próxima aula, para a gente não ficar se estendendo muito, né, nós vamos continuar as atividades e falar das outras ligações. Iônica, continuamos. Covalente, metálica e mais atividades relacionadas ao assunto. Valeu, galera. Essa semana é só isso.